Tem uma ouvinte aqui, a Cláudia, que falou o seguinte: professor, tem como afinar a cintura na musculação e que exercício é o melhor? Cláudia, o seguinte, afinar a cintura, né? Vamos pensar o seguinte, Acho que é um sonho das mulheres, cinturinha todo fina, mundo, né? Lembro desde a da época de criança da Barbie, que já tinha aquela cinturinha das bonecas. Mas assim, realmente a silhueta da mulher fica mais esteticamente bonita, né? Chama atenção, principalmente quando põe um vestido, alguma coisa assim. Mas, Cláudia, em relação a afinar a cintura, né, é uma coisa bem delicada, porque o que acontece? Todo mundo tem um estereótipo, ou seja, um biotipo corporal. Você nasceu de uma certa maneira. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, você vai aumentando gordura, diminuindo gordura, aumentando músculo, perdendo músculo e assim por diante. Mas a tua anatomia, o teu biotipo, ele já foi desenhado geneticamente com a herança do pai e mãe. Uhum. Por isso que às vezes eu já vi aluna falar assim: Magnus, eu me sinto quadrada, né? Então olha pra tua mãe, olha pro teu pai. Não que eu quero dizer assim, você vai morrer quadrada, não é isso, né? E nem quero que você morra redonda também, mas o que acontece? O biotipo corporal dos pais, né? É aquilo. Então, assim, eu já vi a aluna me falar assim: todas minhas tias têm as costas largas e não tem bumbum, né? Eu também não tenho, eu sou... É genética. O que eu vou dizer? Mas aí vem aquela questão: dá pra melhorar? Dá pra melhorar, entendeu? Mas assim, geneticamente é muito mais favorável uma mulher que tem uma herança genética de mulheres da família com cintura, e homens também, né? Do que você trabalhar uma pessoa que não tem uma predisposição genética, um biotipo corporal. Então, Cláudia, vamos supor que você é dessa que não tem esse biotipo corporal. O mais indicado é que você tenha uma redução de gordura corporal, porque a gordura se acumula na região ali do abdômen. Então seria um trabalho de emagrecimento, e não tem um exercício específico para que isso aconteça, né? Envolve reeducação alimentar, né? E também o exercício físico como gasto energético. Agora, tem algumas estratégias que poderia ser feito, que dá para melhorar essa visualização de silhueta, aumentando o quadril em volume muscular, ou seja, ganhar músculo nos glúteos e nas pernas e nos ombros e nos grandes dorsais, que seriam as costas. Então imagina, a silhueta não mudou nada, tá? Mas você tem pouca gordura, aumentou o volume das costas e dos ombros, aumentou o quadril, a cintura continua do mesmo jeito, mas, ou seja, ela vai aparentar mais fina, entende? Sim. São estratégias. Então, Cláudia, assim, afinar a cintura só reduzindo gordura corporal. Então não tem um exercício que eu possa dizer assim, vai reduzir aqui, ó, a medida, a circunferência dessa região. Mas fazendo essa estratégia talvez te ajude, tá? Mas assim, não se desespere. Todo mundo pode melhorar sim, certo? Mas eu tenho uma frase que eu digo, Marcelo, que quem nasce para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Então o que acontece? De forma natural. Tá? De forma natural, que fique bem claro. Tem a galera que já vai pro suquinho e outras coisas. Utilizando o suco vai aumentar bastante o volume, mas lembrando que essa região da cintura aqui, o abdômen, ele tem músculo também. Sim. Então às vezes, mesmo que tome o suco, vai aumentar o músculo nas pernas, nos ombros, nas costas e no abdômen. E às vezes fica até com um aspecto de estômago saltado, assim, sabe? Não é muito bonito, não. Não é legal. Não. Ô, Magnus, que pré-treino você indica tomar? Tô me sentindo muito cansada para treinar. Preciso tomar algo para me dar um up nos treinos, a Sheila perguntou. Sheila, pré-treino. Pré-treino Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu sou favorável, Sheila, assim, Primeiro, eu sou um pouco contra a indústria, né? Nesse negócio de vender remédio, vender vitamina, vender suplemento, vender... Não é que esse Magnus, você não gosta disso? Eu gosto, certo? Mas como um apoio, como um auxílio, como alguma coisa que vai contribuir, prescrito pelo nutricionista, prescrito pelo médico. Agora, você ir lá e tomar um pré-treino porque você tá cansada, quer dar um up, alguma coisa, Sheila, o que eu indico? O meu up, eu vou te dizer o seguinte: uma noite bem dormida. Se você tem uma noite de bem dormida de 8 horas, 9 horas, de 7 a 10 horas aí, você vai ter um repouso, você vai ter uma regeneração. Se você tem uma alimentação equilibrada, você vai ter todos os nutrientes que você precisa. E aí acontece, se você conseguir controlar teu nível de estresse, vai melhorar a qualidade do teu sono, você vai conseguir descansar pro dia seguinte. Beleza, eu dei 3 dicas aqui para você acordar no outro dia 100% disposta para você ir treinar. Se mesmo assim você não tá se sentindo bem disposta para treinar, procure um endocrinologista para ver como é que está o equilíbrio hormonal do teu organismo. E aí vai fazer uma avaliação, vai pedir exames e vai reequilibrar se houver necessidade com medicamento ou com mudança de hábitos. Se mesmo assim você não tem up, tem alguma coisa errada, sabe? Não tá certo. Agora, o que eu não me cabe muito na cabeça, Sheila, é as pessoas ter maus hábitos
dormir mal, tomar um suplemento para poder treinar, aí toma um remédio para poder dormir, um remédio para ficar acordado, um remédio para um olho, um remédio para o outro olho, no sentido que tem que... Rapaz, a gente está entupido de medicamento e química no organismo simplesmente porque tem que vencer o que você tem que fazer no cotidiano. Eu tenho que estar acordado para trabalhar e daí eu não consigo relaxar para dormir, daí tem que tomar um remédio para dormir. Então você vê que você está se entupindo de remédio. O próprio organismo já não sabe mais o que você quer, né? Pois é. Então, e aí você quer relaxar ou você quer trabalhar? E aí para e pensa comigo, Sheila, assim, exclusivamente, mas me entenda bem, tá? Isso é pro teu bem. Se você tá tomando um remédio para poder fazer com que você fique mais ativa, para gastar calorias, para que você tenha um benefício do exercício, alguma coisa está errado. Né? Ali, olhe para trás, alguma coisa está errada, porque você tem que estar bem para poder fazer exercício e estar disposta para fazer exercício. E sentir em casa, quando você voltar do exercício físico, aquele cansaço assim de satisfação, Sim. de endorfinas que liberaram teu organismo, assim, ó, fiz um treino, tô me sentindo legal, relaxei, beleza. Agora, se você vai se arrastando para academia, tem alguma coisa errada. Então procure ver o que tem antes. Antes de você ir lá e numa loja de suplemento tomar alguma coisa à base de cafeína ou qualquer outra coisa, procura ver como é que você tá indo a tua vida, sabe? É o melhor caminho. Aí não deu, procura um médico, tá? Faça essas etapas, eu te garanto que talvez você nem vai precisar pré-treino. E se for para tomar um pré-treino, toma café. Sim. Cafeína é ótimo, é né? O que rende. Você toma de lata a pupila de manhã cedo quando você tá com sono e vai trabalhar, ajuda bastante. Alimentação e sono, começa por aí também, pois né? É o que a maioria de nós, né, Marcelo, eu me coloco no lugar também, negligencia, que falta para poder ter uma qualidade de vida e saúde, pra você estar disposto, senão a gente tá aqui, geralmente aqui tá de manhã. Sim. Aqui, né? Eu percebo quando o Marcelo tá com sono aqui, que ele teve uma noite mal dormida. Já tô derrubado, já cedo. Dá umas piscadas aqui, é normal. Aí o que acontece? Para ele poder continuar ativo, ou seja, para você continuar, vai ali e toma um cafezinho, né? Aí dá aquela ribada, né? Para pelo menos passar de manhã, mas nada como uma noite bem dormida, né? Você tá não tamponando, né? É isso aí. Ó, o ouvinte perguntou aqui, ó. Bom dia, Magnus. Dor na parte de dentro do joelho, o que pode ser, diz o Rogério? Rogério, muito difícil, cara, eu te falar assim, o que pode ser. Ligamento, pode ser menisco. É difícil, cara. O que você precisa fazer aí é procurar um bom ortopedista. Ele vai fazer algumas manobras, um exame clínico. Provavelmente vai solicitar um exame de imagem para daí te dar um diagnóstico. Mas, ó, tem muita gente que vai na academia e reclama de dor no joelho. E aí, como professor, a gente não é médico e não tem como ter um diagnóstico, a gente não tem competência para poder fazer isso. Então, às vezes, como fala assim, qualquer profissional colega que fale assim, tem que fortalecer ou tem que alongar, empiricamente, é um tiro no escuro, tá? Pode ser que dá muito certo, pode ser que piore a situação. Eu sugiro, sinceramente, Rogério, que você vá no ortopedista e tenha um diagnóstico. Senão eu vou ficar, pode ser isso, pode ser aquilo, e pode não ser nada disso que eu tô falando também. Então é muito difícil, sabe? Tá com dor? Consulta o médico, gente. Vai um investimento que vale a pena. Às vezes pode piorar a situação. Tem muita gente que vai na academia procurando melhorar uma dor que a gente não sabe de onde vem. E aí o que acontece? Vai piorar, vai tentando de tudo. Doeu, não doeu, doeu, não doeu, doeu. Mas nesse tempo a coisa pode ficando crônica. Então, ortopedista, o médico especialista lá nessa questão de articulação e joelho. Aqui está uma das perguntas que eu acho que talvez mais devem pairar lá na cabeça das pessoas que vão procurar um profissional pela primeira vez. Magnus, quantas vezes por semana de academia você recomenda para uma pessoa com Alzheimer? É uma pergunta difícil, tá, ouvinte? Mas diariamente, sabe? De 5 vezes por semana. E tem uma relação assim direta de atividade física com melhoras até na autoestima das pessoas com Alzheimer? Tem sim bastante, Marcelo. Tem bastante estudo já com relação a isso. Mas os estudos eles estão mais concentrados na prevenção do Alzheimer. Porque ninguém quer ter a doença. Depois que tem, aí tem que seguir o tratamento que é específico, né? A base de medicamento. Mas aí o que acontece? O exercício físico tem um benefício fantástico para essas pessoas, né? Dependendo, claro, o grau que se encontra, dá bastante trabalho para o profissional para poder acompanhar. Que todo dia tem que repassar de novo. Exatamente. Às vezes, né? Eu já tive vários alunos com Alzheimer, realmente é como se fosse a primeira aula dele todo dia. Então você tem que explicar, porque mas você fez ontem esse exercício, mas é difícil, né? Então você tem que tecnicamente ensiná-lo novamente, né? Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, sabe? É muito bom ver quando a pessoa está se sentindo bem, porque ele
por mais que às vezes não entenda alguma coisa que está acontecendo naquele momento, o benefício do exercício ele está acontecendo de uma forma invisível, ou seja, assim, no bem-estar, na qualidade, na tranquilidade, no sono. Então tem vários benefícios que traz aí muito importantes, mas os estudos estão mais concentrados aí em relação à prevenção. A prevenção desse sentido. Então eu indico diariamente. E não precisa ser assim na academia. Você pode ir 3 vezes por semana, mas o exercício físico diariamente. Ou seja, vai segunda, quarta e sexta na academia, terça e quinta e sábado, domingo vai caminhar, vai fazer outras atividades, sai de casa um pouquinho, não precisa ficar em 4 paredes apenas, mas o movimento humano, sim, principalmente com a família. Sim. Se puder, seria importantíssimo. Porque quando gera esse envolvimento, gera conexão, gera um monte de coisa para essa pessoa, né? Principalmente em contato com a natureza, se for possível, sabe, Marcelo? Trilha, alguma coisa assim. Os nossos parques são bem servidos também. Um final de tarde, um piquenique, uma coisa assim. É bem legal fazer exercício físico e ter essa relação. Inclusive, Marcelo, saiu a publicação do nosso chamado Guideline. Quando... Do American College, é quando se reúne os maiores estudos, e aí a cada 2 anos o pessoal vai lá e publica diretrizes dizendo assim, olha, o que é indicado agora é isso. E aí ficou muito... Vou trazer uma informação quentinha aí. Isso sai a cada quanto tempo? A cada 2 anos, mas a revisão de algumas questões aí, principalmente voltado ao exercício, elas não tinham tanta mudança. Era sempre... Permanece assim. Pontuais apenas. Pontuais. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção em termos da importância da musculação, que se fala muito agora, principalmente para longevidade, nós estamos falando aqui para o Alzheimer, mas para a longevidade por si só, que é ter um estoque de músculo lá na vida, lá no nosso, mais próximo ao final da vida, né? Ou seja, passando os 70, 80 anos aí, você ter esse estoque de músculo. Mas publicou-se que mais importante do que fazer um treinamento impactante é ter um treinamento contínuo e progressivo. O que significa isso? Que hoje, se eu for preocupar em si, falar assim, ó, eu tenho que fazer um exercício bem pesado para uma pessoa de 70, 80 anos para que ela tenha estoque de músculo, é preferível que ela venha diariamente, mas progredindo gradativamente, sem dar um choque muito grande. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes o treinador está naquela... usa muito aquela frase no pain, no gain, ou seja, sem dor não há sofrimento, não há benefício, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí o que acontece? É esse escalonamento. Treina todo dia, mas gradativamente, vai colocando um pouquinho mais de peso, vai colocando um pouquinho mais de intensidade, vai melhorando, vai tendo uma progressão. O que não pode é ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então essa publicação, ela veio muito nessa pegada, assim. Nada impactante, mas progredindo sempre. Então essa continuidade que a gente fala assim, constância, é muito importante. E aí a ciência vem novamente e fala assim, ó, esse é o caminho. Faz quem quer, mas esse é o caminho. E a constância, ela é de várias maneiras, não precisa ser todo dia na academia, pode ser um dia no parque, um dia na natação, um dia na academia, bem, né? Isso, exatamente. Fala-se 150 minutos de exercício por semana, é o indicado. Então que seja... 150 minutos por semana. Por semana, mínimo, né, Marcelo? Sim. Mínimo. Aí, então, nesse sentido é que... 20 minutos por dia, não mais que isso. Diariamente dá isso. Um pouco mais de 20 minutos por dia. Se você pensar 30 minutos por dia, 3 a 5, 15, 5 dias na semana, com 30 minutos, fechou. Já fechou a semana, deu 150, né? E aí são várias as atividades, as pessoas não precisam ficar martelando que agora é todo esse tempo só puxando ferro, não, né? Não, até porque tem que dosar isso, né? Tem que ter uma dosagem. E esse é o nosso papel como treinador. É justamente avaliar a pessoa com relação à condição física dela e dizer para ela, ó, para você isso aqui já é suficiente. Certo? Não precisa agora, por exemplo, se pedir para a pessoa que tem condição que tem a doença de Alzheimer, que possa fazer exercício diariamente, faça diariamente, certo? Isso não significa que tem que fazer 1h30, 1 hora, 30 minutos por dia tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se ela tem uma condição física, já é uma pessoa ativa, por que não pode ser intensificado? Tem que ter essa progressão. O que não pode é ficar sempre fazendo a mesma coisa. Esse é o problema. Aí tem que ter constância e progressão, né? Agora, mesmo assim, fazendo sempre a mesma coisa, ainda tem benefício, acredita? E será que para a gente ter isso ao longo da vida, será que nas escolas os alunos estão saindo com essa ideia das aulas de educação física ou a gente ainda está... Puxa, aí você pegou na ferida, hein, Marcelo? Você foi direto na ferida. Porque é uma questão de hábito, né? E se esse hábito não for estimulado em casa, ele também pode ser estimulado pela escola. Mas será que a criançada está saindo com essa ideia da escola? Nossa, infelizmente não, Marcelo. A educação física nacional, né? Ela está passando por uma
vou dizer, já vem passando por uma crise, perdendo aulas, alguma coisa assim, porque entende-se que as disciplinas como matemática, português, elas são de suma importância por questão do vestibular e assim por diante, e prova do Enem. Então a educação física ela passa a ser uma obrigatoriedade ali, mas ela não tem um grau de importância a ponto de impactar, dizendo assim, como que você tem que conduzir a sua vida. De uma maneira saudável, isso, né? porque isso me preocupa, porque nasce um monte de academia, nós somos um dos países que mais tem academia, e a gente poderia aprender isso lá na escola, né? Sim. Como você fazer movimento em casa, com exercício de calistenia, sem precisar necessariamente ir a um centro de treinamento para que alguém te dissesse isso, né? Desde criança saber a importância do exercício físico. Eu andar de bicicleta, né? Ou fazer qualquer outra atividade, um esporte, alguma coisa. Como não tem isso na educação física, a gente percebe uma avalanche de pessoas preocupada com o trabalho, porque tem que passar no vestibular, ganhar dinheiro, render, e daí casar, ter filhos e construir sua casa. E aí depois chega, tô mal de saúde, agora eu tenho que procurar algum lugar para que eu possa cuidar da minha saúde. Recuperar minha saúde que eu perdi. Daí o médico vai falar o quê? Você tem que fazer exercício físico. Se lá na escola a gente levasse o equilíbrio entre... Tivesse esse entendimento, né? Isso, que a médio, que a longo prazo você vai precisar disso, já está embutido na cabeça da criança, é muito mais fácil, né? Que a importância de você cuidar do corpo, não só com a higiene, mas também com o exercício físico. E será que nas faculdades de educação física está sendo orientado a isso também? Como é que está a formação dos novos profissionais, né? Eu me afastei do ensino superior já faz algum tempo, acho que já faz aí uns 6, 7 anos, mais até, uns 10 anos já que eu estou fora do ensino superior, mas eu lembro que, infelizmente, o que eu vou falar aqui é que os próprios acadêmicos não cuidavam da saúde. Verdade. Infelizmente, a gente fazia os estudos dentro, né? Mas não é diferente na medicina, na enfermagem, alguma coisa, né? Que eu conheço de médico que fuma, né? Pois é, e eu lembro que eu tinha muito aluno que fazia apologia ao esteroide anabolizante, porque aquela fase da vida ali dos 24, 26, 22, né? Culto ao corpo. Sim. Porque eu digo que você tem uma Ferrari que é teu corpo, né? Mas não sabe pilotar. Então o que acontece? A pessoa está preocupada com a estética. Então não tem essa visão nem futura, que um dia você vai envelhecer e vai precisar, e nem preocupado com a educação física lá na infância, porque você não tem filho ainda. Aí quando você tiver filho, aí você vai se preocupar, mas... E é os que a gente vai formar para poder trabalhar no mercado. Aí ele entra como professor na academia e ele vai transmitir aquilo que ele gosta, que é o culto ao corpo. E geralmente ele é a propaganda do próprio negócio, né? O corpo dele. Eu sou forte, eu sou definido, tanto ele como ela, né? Temos um problema, Marcelo. Temos um problema de educação. Educação aí, né? da infância, lá na escola mesmo, cara. Que coisa. Infelizmente. Ô, professor, para te achar nas redes sociais, super fácil, né? Sim, estamos lá, tem o site magnuspersonal.com.br, encontra no Instagram também, magnus.personal. Qualquer coisa, pode ir mandando as perguntas lá aos pouquinhos, a gente vai trazendo aí. Um abraço. Abraço, Marcelo.